A menina caminhava ao lado da mãe, segurando firme sua pequena sacola de escola. O cheiro de comida fresca vinha de um restaurante próximo. Risadas, pratos cheios, vozes alegres. Mas, do outro lado da rua, a cena era outra. 3 pessoas reviravam o lixo, procurando algo que pudessem comer. Um homem segurava um pão já amassado. Uma senhora de cabelos brancos juntava restos de arroz. A menina parou, ficou olhando sem conseguir seguir adiante. Com a voz embargada, perguntou: "Mãe, por que eles estão comendo do lixo?" A mãe respirou fundo, tentando responder, mas as palavras não saíam. Apenas abaixou a cabeça e disse: "Vamos orar por eles, filha." Mas aquela resposta não bastava. O coração da menina apertou. Por que, Jesus? Se tem tanta comida no mundo, por que ainda existe fome? Naquela noite, já deitada, ela olhou pela janela e viu o céu cheio de estrelas. Com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Jesus, o Senhor pode me explicar por que tem gente passando fome? Se tem comida sobrando?" E então, o quarto se encheu de uma luz suave. Uma presença doce, calma e profunda envolveu o ambiente. Jesus estava ali, sentado ao lado de sua cama, olhando para ela com ternura. "Minha filha", disse ele, com um sorriso que parecia abraçar a alma. "Às vezes, o pão sobra nas mesas, mas falta no coração." A menina enxugou as lágrimas. "O que o Senhor quer dizer com isso?" Jesus segurou suas mãos pequenas e disse: "Vou te contar uma história. E talvez, no final, você entenda o que o pai sente quando vê alguém com fome." Jesus olhou nos olhos da menina com uma serenidade que parecia dissolver toda a dor. "Minha filha", começou ele, "o pai criou a terra com tudo o que o homem precisa. Cada árvore, cada rio, cada grão de trigo. Tudo foi planejado com amor, para que ninguém tivesse falta do necessário. Mas o mundo como está hoje não é o que o pai sonhou." A menina o olhava com atenção, sem piscar. Jesus continuou: "A fome não nasceu do céu, ela nasceu do coração endurecido dos homens. Não é o pão que falta, é o amor. Enquanto alguns guardam mais do que precisam, outros imploram por um pedaço. Enquanto há celeiros cheios, há mesas vazias." Ele estendeu as mãos e diante deles apareceu uma imagem como se fosse uma visão viva. A menina viu grandes plantações, caminhões carregando frutas e verduras. Mas, de repente, viu também montes e mais montes de alimentos sendo jogados fora, porque estavam fora do padrão ou sem valor de venda. "Olhe, minha filha", disse Jesus, apontando, "mais de 1/4 de toda a comida que o homem produz se perde antes mesmo de chegar a quem tem fome. É o mesmo alimento que o Pai fez nascer da terra, mas que se estraga nas estradas, nos armazéns, nas feiras e nas prateleiras. E quando isso acontece, não é o trigo que fracassa, é a compaixão." A menina levou a mão à boca, assustada. "Mas, Jesus, por que ninguém faz nada? Por que o Senhor não impede isso?" Ele sorriu com um olhar cheio de ternura e tristeza ao mesmo tempo. "Eu já dei a eles tudo o que precisam para impedir. Dei o amor, a empatia, a capacidade de repartir. Mas muitos ainda acham que felicidade é ter o prato cheio e não ver o prato vazio do irmão." Jesus então abriu a palma da mão, e nela surgiu a imagem de uma criança segurando um pão. "Veja, filha, quando alguém compartilha o que tem, mesmo que pareça pouco, esse gesto se torna um milagre. O pão que sobra em uma mesa pode ser o pão que salva uma vida." Ela olhou para ele emocionada. "Então, quando eu vejo alguém com fome e ajudo, o Senhor também está ali?" "Sim", respondeu Jesus. "Eu estou em cada estômago vazio, em cada lágrima silenciosa, mas também estou nas mãos de quem decide dividir. É por isso que eu disse: tive fome e me destes de comer." Ele olhou para o chão por um instante e a menina sentiu que o coração de Jesus também se entristecia. O homem construiu muros para proteger o que tem, mas esqueceu que o amor só cresce quando atravessa muros. A fome, minha filha,
É o grito do mundo lembrando o homem de que ele se afastou do propósito de amar. Jesus fez uma pausa e perguntou: Você lembra da multiplicação dos pães? A menina sorriu. Lembro sim, o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Isso mesmo, disse ele sorrindo também, mas pouca gente entende o verdadeiro milagre. O milagre não foi apenas o pão que aumentou, foi o coração que se abriu. Aquele menino que me deu os pães e os peixes podia ter guardado para ele, mas escolheu confiar e compartilhar. E quando o amor entra na partilha, o impossível acontece. A menina abaixou os olhos pensativa. Então, a fome só vai acabar quando as pessoas entenderem o que é amar de verdade, né? Jesus assentiu. Exatamente. Quando o homem aprender que dividir é multiplicar. Porque o pão que sobra em uma casa pode ser o milagre que alguém orou pedindo no silêncio. Ele colocou a mão sobre a cabeça da menina e disse baixinho: O mundo tem comida suficiente para todos, minha filha. O que falta não está na terra, está nos corações. A menina sorriu com lágrimas nos olhos. Jesus, então, se levantou e o quarto pareceu se encher de um aroma suave, como pão saindo do forno. Amanhã, quando você ver alguém com fome, disse ele, caminhando em direção à janela, lembre-se, às vezes, Deus te mostra a dor não para te entristecer, mas para te convidar a ser o milagre. E desapareceu na luz. A menina ainda sentia a presença suave de Jesus no ar. Mas dessa vez, ele não apareceu de forma visível. Sua voz vinha de dentro, calma, clara, como um pensamento cheio de luz. Minha filha, quero te contar um segredo que o mundo esqueceu, disse ele. O maior milagre que existe não é o que vem do céu, é o que nasce dentro do coração humano. Ela olhou para o alto, como quem escuta o vento. Mas Jesus, eu sou só uma menina. O que eu posso fazer para mudar tudo isso? Você pode começar com o que tem no lugar onde está. Sabe aquele pão que sobra em casa? Aquela roupa que não serve mais? Aquele tempo que você usa para reclamar? Tudo isso pode se transformar em amor quando é oferecido a alguém que precisa. A menina suspirou, pensativa. Jesus prosseguiu. As pessoas esperam que eu desça do céu para resolver os problemas que elas mesmas podem resolver. Mas eu estou nelas. Estou nas mãos que estendem o alimento, nos olhos que enxergam a dor, nos pés que caminham até quem precisa. Eu não multiplico pães apenas com palavras. Eu multiplico pães através de quem aprende a repartir. A menina lembrou dos moradores de rua que via perto da escola, da comida desperdiçada no restaurante, e sentiu um nó na garganta. Jesus, e se eu der o que tenho e não sobrar para mim? Ele sorriu com doçura. O amor verdadeiro nunca deixa faltar. Quem reparte nunca empobrece. O pão que você dá com o coração volta multiplicado de formas que o dinheiro não pode comprar. Às vezes volta em paz, em alegria, em saúde, em esperança. E então Jesus a levou a uma nova visão. Ela viu uma cidade enorme, mas conforme observava com mais atenção, começou a ver luzes brotando em diferentes pontos, pequenas, douradas, como estrelas acendendo uma a uma. Está vendo essas luzes? Perguntou Jesus. Cada uma delas é uma pessoa que escolheu dividir. Um prato de comida doado, um gesto de compaixão, uma oração sincera por quem sofre. Cada ato de amor muda o mundo um pouquinho, e quando muitos corações se acendem juntos, a escuridão não resiste. A menina sorriu e perguntou: Então, o Senhor precisa da gente para fazer os milagres? Sim, minha filha, eu preciso das tuas mãos para abençoar, dos teus olhos para enxergar quem sofre, do teu coração para levar esperança. Eu posso multiplicar o pão, mas o gesto de partir tem que vir de vocês. É assim que o amor se espalha pela terra. Jesus fez uma pausa. Sua voz agora era mais suave, quase um sussurro. Há pessoas que rezam pedindo milagres.
enquanto o milagre está dentro delas, adormecido, esperando apenas o primeiro gesto. A fome não é um castigo divino, é uma oportunidade humana. Cada prato vazio é uma chance de provar que o amor ainda vive. A menina enxugou uma lágrima e olhou pela janela. Do lado de fora, um homem recolhia restos de comida de uma lixeira. Ela lembrou das palavras de Jesus e correu até a cozinha. Pegou um pão fresco, partiu ao meio e saiu apressada. Quando entregou aquele pão ao homem, sentiu uma paz profunda, uma alegria diferente que vinha de dentro. E ali, pela primeira vez, ela entendeu o que Jesus quis dizer. O verdadeiro milagre não é o pão que multiplica, é o coração que desperta. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like. E se você acredita que o amor pode mudar o mundo, inscreva-se no canal Perguntei a Jesus. Comente aqui de qual cidade ou país você nos assiste e compartilhe este vídeo com alguém que precisa renovar a fé na humanidade. A menina voltou para casa em silêncio, mas com o coração aceso. Ainda podia sentir a presença de Jesus, como se ele caminhasse ao lado dela, invisível, mas real. O gesto simples de oferecer aquele pão parecia pequeno, mas dentro dela, algo enorme tinha acontecido. Naquela noite, antes de dormir, ajoelhou-se e falou baixinho: Obrigada, Jesus. Agora eu entendo. O pão que sobra na minha mesa pode ser o milagre que alguém pediu. E naquele instante, Jesus respondeu em seu coração, doce e firme como sempre: Minha filha, nunca despreze o poder dos pequenos gestos. O mundo não muda com grandes discursos. Ele muda com atitudes de amor. O Pai criou o alimento para todos, mas confiou a vocês o dever de repartir. Enquanto o egoísmo fechar mãos, a fome continuará. Mas quando o amor abrir corações, até o pouco se tornará suficiente. A menina olhou para a janela e viu o céu estrelado. Cada estrela parecia um sorriso. E no fundo do seu coração, sentiu como se Jesus dissesse: o milagre não está apenas no pão que alimenta o corpo, mas no amor que alimenta a alma. Ela se deitou e, antes de fechar os olhos, lembrou-se do homem que recebera o pão. Imaginou que talvez, naquele instante, ele também estivesse agradecendo a Deus, e sorriu. Jesus então completou sua mensagem: continue repartindo. Reparta o pão, o sorriso, o tempo, a palavra boa. Tudo o que é dado com amor nunca se perde. O pão alimenta o corpo, mas o amor alimenta o mundo. A menina fechou os olhos e adormeceu. E enquanto a cidade dormia, uma verdade ecoava no silêncio da noite. O pão que sobra na tua mesa pode ser o milagre que alguém pediu.